Você pode pensar que conhece a história do Dodô, aquele pássaro gordo e sem asas que costumava vagar pelas florestas montanhosas e tropicais das Ilhas Maurício no Oceano Índico. Há muito tempo, essa ave tem sido um símbolo da extinção e um exemplo de um erro evolutivo. Uma espécie cujo desaparecimento eventual pelas mãos dos humanos era praticamente inevitável. Mas acontece que as coisas que você pode ter ouvido sobre o Dodô simplesmente não são verdadeiras. E isso se deve parcialmente ao fato de que, quando ele foi extinto, ninguém realmente percebeu. Ninguém estava realmente preocupado em preservar informações sobre ele até que fosse tarde demais. Seria necessária uma nova descoberta em 2005 para percebermos que quase todas as nossas antigas suposições sobre ele estavam completamente erradas. Acontece que, na realidade, não conhecíamos o Dodô de verdade. Então, qual é a verdadeira história do Dodô? Como essa ave tão única evoluiu em primeiro lugar? E nós realmente somos responsáveis por sua extinção? Bem, assim como o próprio Dodô, as respostas para essas perguntas não são tão simples. Até onde temos registros, as pessoas nunca passaram muito tempo nas Ilhas Maurício até o início do século XVI, quando os marinheiros começaram a fazer paradas lá em suas viagens. Os primeiros registros escritos do Dodô datam de 1598. Marinheiros holandeses o descreveram como gordo, lento e tão alheio às ameaças que poderia ser capturado e morto com facilidade. E mesmo que aparentemente não fossem especialmente saborosos, um único Dodô rechonchudo poderia alimentar tantos marinheiros que eles foram caçados em grande número. 60 anos depois, o Dodô havia desaparecido completamente. A última ocasião aceita em que a ave foi vista data de 1662. Mas ninguém tem certeza exata de quando ele desapareceu, porque ninguém estava realmente prestando atenção. Na verdade, o conceito de uma espécie inteira desaparecer para sempre ainda não tinha realmente se difundido na ciência ocidental. A extinção só seria proposta cerca de um século depois, no final do século XVIII. Portanto, a extinção do Dodô não foi imediatamente percebida e noticiada. Quando os britânicos tomaram posse de Maurício em 1810, houve um grande interesse na história natural da ilha. E naquela época, as histórias sobre o Dodô eram tão estranhas que, a princípio, os naturalistas britânicos se perguntavam se ele havia realmente existido, comparando-o a uma criatura mística. Em 1816, eles realizaram uma reunião para perguntar aos habitantes mais antigos da ilha se eles se lembravam do Dodô ou de alguma conversa sobre ele. Mas, na ocasião, mais de 150 anos haviam se passado desde a última vez que a ave tinha sido avistada. Então, sem nenhuma surpresa, ninguém mais se lembrava. Tudo que restava eram algumas ilustrações e histórias holandesas, muitas das quais se contradiziam, além de alguns ossos e partes do corpo espalhados em museus por toda a Europa. O mundo ficou sem nem mesmo um Dodô completo. Em 1848, dois naturalistas que trabalhavam em Oxford publicaram o primeiro trabalho científico sobre o animal. Eles usaram as escassas evidências que conseguiram reunir e estudar. Eles o chamaram de um pássaro estranho e anormal com uma aparência grotesca, o que pareceu desnecessariamente cruel, mas pelo menos estavam convencidos de que ele havia realmente existido. Concluíram que era uma forma estranha de pomba, uma ideia que na época foi amplamente ridicularizada. E por muito tempo, essa foi a imagem completa que tínhamos sobre o surgimento e a extinção do Dodô. Mas em 2005, tudo isso começou a mudar. Escavações em um pântano na ilha desenterraram mais de 200 ossos de Dodô, dando aos pesquisadores a chance de estudar o animal sob uma nova perspectiva. A descoberta permitiu que eles entendessem o ecossistema mais amplo do Dodô e o colocasse em seu contexto ecológico real pela primeira vez. E o que os pesquisadores encontraram foi surpreendente. A suposta estupidez do Dodô não era resultado de ter evoluído em um paraíso protegido que os deixava gordos, felizes e complacentes.
O pântano e os dodôs que ele preservou contavam uma história totalmente diferente. O que os pesquisadores viram foi um ecossistema caracterizado por desafios ambientais significativos. Instabilidade climática e eventos climáticos extremos, como ciclones e secas, eram comuns. Por exemplo, o local documentou uma seca ocorrida há 4.200 anos que levou os animais a se agruparem na área em busca de água fresca. O estresse desse evento deixou uma marca nos ossos dos próprios dodôs. Essas marcas se manifestaram na forma de linhas de crescimento interrompido, que revelam períodos em que o crescimento diminuiu à medida que o animal lutava para encontrar recursos. Portanto, o fato de os dodôs, como espécie, terem conseguido sobreviver e prosperar sob esses tipos de desafios repetidos ao longo do tempo evolutivo, significava que eles deviam ser realmente resilientes e bem adaptados ao seu lar imprevisível. E os esqueletos mais completos nesse pântano até mesmo revelaram que as aves tinham uma série de adaptações impressionantes para o seu ambiente. Por exemplo, tinham pernas fortes, o que os ajudaria a se locomover em seu ambiente montanhoso. E tinham crânios grandes que abrigavam um cérebro bastante grande, com regiões olfativas bem desenvolvidas, sugerindo que tinham um bom olfato. Além disso, à medida que o estudo de DNA antigo avançou nas últimas décadas, conseguimos estudar a genética do dodô com mais detalhes. Isso revelou que os dodôs são, de fato, da família dos pombos, confirmando a ideia proposta pelos pesquisadores de Oxford em 1848. Ok, mas como eles acabaram se tornando tão raros em comparação com os seus parentes vivos mais próximos? Bem, parece que os dodôs surgiram de um ancestral de pomba asiática voadora que começou a cruzar o Oceano Índico cerca de 43 milhões de anos atrás. À medida que uma cadeia de ilhas vulcânicas começou a se formar no oceano por volta dessa época, as aves a usaram como ponto de descanso em suas viagens. Eventualmente, quando as Ilhas Maurício emergiram das águas cerca de 7 milhões de anos atrás, os ancestrais dos dodôs chegaram pelo ar, se estabeleceram em seu novo lar e eventualmente se tornaram incapazes de voar. Afinal, a evolução envolve compensações e, em um ambiente sem predadores, a capacidade de voar simplesmente era desnecessária e não valia o custo energético. Esse é um processo que vimos acontecer repetidamente com aves que chegam a ilhas sem os animais dos quais precisam fugir. O voo se torna desnecessário, as asas se tornam vestigiais e os corpos se tornam volumosos. Mas se o dodô era na verdade muito bem adaptado ao seu ambiente, em vez de ser um erro evolutivo, o que aconteceu com eles? Por que eles foram extintos? Bem, a história clássica é que eles foram simplesmente caçados e comidos até a extinção porque eram fáceis de pegar. Mas, na realidade, parece que isso foi menos resultado de nosso apetite e mais de nosso hábito de alterar o delicado equilíbrio dos ecossistemas onde quer que vamos. Os dodôs tinham uma vulnerabilidade chave que pode ter sido sua ruína. Um calcanhar de Aquiles, por assim dizer, que os colocava em risco mesmo antes de nascerem. Eles só botavam um ovo grande de cada vez, e esse ovo era botado no chão, em vez de escondido em algum ninho no topo das árvores. E quando as pessoas chegaram a Maurício, levaram com elas alguns animais apreciadores de ovos, os porcos e os ratos. Essas criaturas devastaram uma série de espécies de aves em ilhas ao redor do mundo após a sua introdução, independentemente de essas aves parecerem inteligentes, ágeis ou não. Portanto, não foram exatamente os humanos que condenaram o dodô, pelo menos não diretamente. Nem foi necessariamente a suposta falta de inteligência e velocidade deles. Longe de ser um animal estranho e anormal com uma aparência grotesca, que pode ter parecido à primeira vista, o dodô foi, em grande parte, um sucesso evolutivo. Foi uma espécie extremamente bem adaptada às suas condições ecológicas específicas e adversas. Até que nós, e outros mamíferos que viajaram conosco, de repente mudamos essas condições.
E o seu desaparecimento não apenas provou ser um valioso estudo de caso na compreensão do conceito de extinção, na época em que isso era uma ideia radical, mas também pode acabar sendo um estudo de caso em uma ideia igualmente radical que está surgindo hoje: a desextinção. Armados com nosso novo entendimento da ecologia do dodô, seu DNA, e o reconhecimento de que sua extinção não foi inevitável, a possibilidade de trazê-lo de volta está sendo seriamente explorada. Embora para muitos especialistas isso seja algo extremamente improvável de dar certo, talvez a história dos dodôs tenha mais 1 ou 2 capítulos surpreendentes esperando para serem escritos. Obrigado por assistir até aqui. Até a próxima!